um programa do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. É um programa que trabalho eu, Márcia Batista, do curso de Psicologia, e a professora Neide Noves. Tudo bom, Neide? Tudo Parabéns bem. pelo seu dia hoje. Sim, pelo nosso dia. Eu acho que é um programa que não pode omitir. A gente passa em diferentes horários, em diferentes dias, com reprise, mas hoje é um dia importante para todas as mulheres e acho que para os nossos parceiros de todos os gêneros, né? Onde valorizam a figura da mulher como uma figura também importante em processo de transformação profunda em relação à nossa sociedade. Bem-vinda às mudanças que as mulheres estão fazendo em todas as dimensões, social, política, empreendedorismo, etc. E na psicologia também, em todos os ramos, Márcia. Marcado... Hoje eu vou falar de estágio em psicologia hospitalar. Não é em qualquer momento, mas estágio em psicologia hospitalar durante a pandemia. Está conosco a professora doutora Maria Cecília Roth, professora do curso de Psicologia. Tudo bom, Cissa? Eu vou... porque ela faz parte do meu dia a dia, né, Cissa? E o Gustavo, que, desculpa, Gustavo, eu não vi o seu sobrenome, que foi nosso aluno no ano passado, viveu a experiência de ser um estagiário em psicologia hospitalar na pandemia e que hoje é o monitor desta matéria dentro do curso, que provavelmente significa que o Gustavo teve uma boa experiência, né, Gustavo? Isso mesmo. Gustavo, dá licença. Gustavo Kazu Yamashiro. Pronto. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. E é isso. Queria contar um pouco da experiência desse ano passado, que foi muito, muito diferente para todos nós, né? Podemos começar pelo Kazu, Cissa? Sim, sim. Vamos lá. Em geral, a gente chama você de Kazu, né? Não de Gustavo. Gustavo tá só ali no currículo, mas é Kazu mesmo. Então vai lá, Kazu, como foi a sua experiência? O que você acha que vale a pena ressaltar para os nossos telespectadores? Certo. Bom, acho que foi uma experiência que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Acho que a gente nunca tinha vivenciado isso, né? O que é uma pandemia, o que é você do nada ter que mudar toda a forma de assistir aula, de dar aula, né? Acho que você pode falar depois. Mas eu acho que de pronto, pelo menos a mim, acho que para muitos alunos e alunas, causou muita ansiedade, né? Isso principalmente por ser o último ano da graduação, né? A gente está no 5º ano, e a gente tem uma ânsia por estar no campo de estágio, daquela coisa de, agora é para valer, vou atuar bastante, em hospitalar, queria estar o dia inteiro dentro do hospital, né, quando possível. E aí, de repente, logo a gente vê, no hospital não vai dar. A gente está no meio de uma pandemia, situação crítica, né? A maioria dos hospitais onde a gente está, uma boa parte, né, na verdade, são hospitais públicos que viraram hospitais de referência ao atendimento à Covid, certo? E aí a gente, no começo, fica um pouco cansado, né? Acha, até você pegar o ritmo das aulas online é difícil, né? Porque você ficar numa tela o dia inteiro, sentado, com dor nas costas, com a visão cansada, complica. Quando você faz 2 núcleos, ainda faz o TCC. Mas eu acho que, de forma geral, implica também, assim, eu já acho que um pensamento que veio muito na minha cabeça, eu já estou no 5º ano, esse ano vai ser muito decisivo, então vamos se abrir para essa possibilidade, certo? Houve um imprevisto mundial aí, não adianta mais eu ficar pensando no que eu possa ter perdido, mas principalmente como eu faço essa experiência dessas aulas se tornarem melhores, né? Se tornarem proveitosas. E o que ter se aberto propiciou para você? Certo. Eu acho que, assim, principalmente nas aulas teóricas, vamos tentar separar, o que é difícil, No né? estágio, centra no estágio.
Então, no estágio, acho que assim, o ser aberto é aquilo, né? Psicologia hospitalar já tem uma característica de ser... Não tem muito um contorno. Você vai e aí você atua ali de acordo com a situação, que são situações muito diferentes, né? Mas principalmente no online, eu acho que se propor aí de encontrar o seu paciente, né? Nesse cuidado. E aí você vai encontrando várias formas, ok, eu não estou mais indo de encontro ao leito, não estou indo de encontro no corredor do hospital. Então vamos arriscar. E eu acho que o que propiciou foi um contato mais frequente, sabe? Acho que é um dos grandes pontos, porque, bom, eu iria uma vez só, ou 2 vezes na semana, né, para o hospital. Com o estágio online, eu tenho a possibilidade de ter mais contatos, inclusive para quando os pacientes e familiares saíssem do hospital, né, que é o meu caso. Cissa, você que é professora do núcleo, você que dá aula de hospitalar há mais de, sei lá, 30 anos. Desde 88. Bastante tempo, né? O que você poderia falar sobre o que significa o estágio, o que significa para a formação do aluno o trabalho no hospital, mesmo que por via remota? Bom, acho que o estágio, acho que é importante dizer como funciona na PUC, porque acho que a gente tem um jeito muito específico de formar o aluno na PUC, na psicologia, que é o 5º ano, organizar a experiência prática do aluno numa coisa que a gente chama de núcleo, que ele é definido, primeiro, por uma parte prática, a supervisão dessa atividade prática e as disciplinas teóricas que dão subsídio para o aluno manejar essa parte prática. Então, é isso. Então, o estágio ele está nesse contexto. O aluno tem a experiência, a supervisão e as aulas. Então, o aluno que procura o curso de hospitalar, como o Cazu falou, é um aluno que tem muita curiosidade por uma área que ele desconhece, tem muita vontade de experimentar o que é o psicólogo no hospital, e ele vem ávido por essa experiência prática, né? Isso é a coisa mais importante que o aluno procura no 5º ano da faculdade. E esse ano, a gente tem o curso de psicologia hospitalar, ele é organizado de uma forma que o aluno começa o estágio rapidamente, assim, na 3ª semana, e a partir do que ele vai trazendo, da experiência, das dificuldades que ele vai encontrando, que a gente vai conduzindo as aulas. Então, as aulas teóricas sempre vão seguindo uma experiência prática do aluno. De repente, com essa história da pandemia, que isso ficou suspenso, então o aluno não pode ir para o hospital, eu acho não, com certeza a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer, como que vai ser essa experiência, como que a gente vai caminhar, e a gente não tinha uma perspectiva de quanto tempo isso ia durar, se ele, em algum momento do ano ele ia poder ter essa experiência, se não ia. Então, foi uma mudança muito rápida, que nós, professores, tivemos muita dificuldade de falar o que a gente vai conduzir agora, né? Como que nós vamos conduzir agora? E demorou alguns meses, né, que a gente estava tentando ajustar a disciplina teórica. Nesse tempo, nós fizemos contato com as instituições com as quais a gente mantém estágio, e para eles era uma situação nova também. Alguns já falaram, não vamos receber estagiários de jeito nenhum, então já foi um não logo de início. E a justificativa? Oi? E a justificativa era preservar os alunos, né? A justificativa em alguns hospitais era porque os pacientes eram muito vulneráveis, então eles não deixavam ninguém vir de fora, então por conta da própria condição do doente. Em algumas instituições só pode se o aluno vier presencial. Eu falei, não, presencial nós não vamos mandar o aluno, é um risco muito grande para a gente, então eles não conseguiam pensar numa outra possibilidade. Vamos pensar numa outra possibilidade, mas a coisa não deslanchava.
Em outros lugares, a coisa era tão burocrática, assim, de que quando a gente conseguiu chegar numa proposta, vamos fazer um atendimento online, o online tinha que ser com um chip do hospital, então isso significava que o aluno ia ter que ir lá atender o celular no chip do hospital, também não resolvia. Enfim, dos 6 hospitais que a gente tem convênio, que os alunos habitualmente costumam ir, a gente só teve um hospital que foi receptivo à nossa proposta, não sabemos o que fazer, mas podemos descobrir juntos, que foi o Soares Hungria, né? Eu acho assim, essa solicitação que veio para vocês, pelo que você fala, Cissa, tem articulação, teoria e prática. Ou seja, um estágio não ocorre desvinculado de um conhecimento. Como o curso articula isso? Para fazer o estágio, o que é necessário nessa articulação? Curiosidade. Então, com o núcleo, normalmente, se a gente tivesse numa situação não pandêmica, na medida que o aluno começa a entrar no hospital, e o aluno entrar no hospital, o aluno de psicologia no hospital, o hospital para ele é uma situação muito nova, porque ele está acostumado a que o paciente geralmente o procure. No hospital, ele tem que ir atrás desta pessoa, então ele tem que se inserir num contexto que não é dele, da enfermagem, enfim, ele tem que achar o paciente dele ali, entrar numa enfermaria, oferecer o trabalho, tem pessoas do lado do paciente que ele está atendendo, isso também é novo para o paciente, para o aluno, que está acostumado a atender só uma pessoa numa sala isolada. Então, todas essas questões a gente vai trabalhando na teoria, e a gente vai trabalhando na disciplina. Então, o que é atender no hospital, qual é o contexto e tal, e vamos formatando o que é a psicologia hospitalar. Ao final do curso, o aluno sai entendendo e trabalhando muito bem. Com essa situação da pandemia, que o aluno não podia ir, a minha sensação, vou falar agora como professora, e eu sei que eu estou representando o outro professor que quem a gente deu aula ano passado, a sensação era assim, puxa, se o aluno não vai para o hospital, a parte mais importante do núcleo ele não vai ter, né? Quer dizer, como que a gente vai dar um núcleo de psicologia hospitalar sem um hospital? Isso ficou muito difícil num primeiro momento. Na medida em que começaram a aparecer as indicações de pacientes para a gente atender lá no Soares Hungria, que eram pessoas com Covid, funcionários com suspeitas de Covid, com licença porque estava com suspeita de Covid, familiares de pacientes que perderam, pessoas por Covid, nós fomos a gente foi redirecionando, então, o nosso foco. Falou, bom, nós não vamos lidar com hospitalar, nós vamos lidar com sofrimento advindo de uma situação hospitalar. E essa situação era tanto a situação de adoecimento das pessoas, dos familiares, de luto por conta de perdas, etc. E a gente começou a atender, então, essa demanda no núcleo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, porque eu acho que a questão... Pode falar. Não, eu acho que a questão que eu vejo assim como as pessoas que estão adoecidas lá no hospital, ou está em processo de sofrimento porque alguém está adoecido, tem que ser formado, simultaneamente você precisa formar esses alunos. Então, é a formação dos formadores, é uma cadeia de formação que eu diria que é um trabalho colaborativo muito grande. E aí vem a minha questão para você. Como foi o processo de colaboração dos demais profissionais que estão no hospital? Quer dizer, porque no hospital, é só um parente, eu também já trabalhei em hospital, na área da educação, né? Então, eu sei que é um número grande de profissionais, enfermagem, o enfermeiro auxiliar, o estudante estagiário de medicina, o médico, o diretor do hospital, quer dizer, há uma série de pessoas ali dentro desta unidade, vamos chamar assim, de trabalho, de estágio. Como foi a aceitação desse trabalho ou a repercussão dele
com os outros profissionais do hospital? Então, eu acho que é importante falar que nesse hospital eles não têm o serviço de psicologia. Quer dizer, a psicologia exercida no hospital é feita pela psico da PUC. Então, a gente tem o preceptor, que está lá, e a gente tem os alunos. Eles não têm um psicólogo. Não tem. Não tem. Sim. Então, a gente já está no segundo ano em que nós temos um preceptor lá. No ano retrasado, a gente tinha um preceptor, que era uma figura nova para eles, da psicologia, com 5 alunos estagiários, que atendeu uma demanda grande do hospital, porque eles não têm esse serviço, e foi uma experiência muito exitosa. O ano passado, nós tivemos o preceptor que foi lá, e daí, diante da impossibilidade dos alunos poderem ir também atender os pacientes em loco, ele foi fazendo uma identificação de qual era a demanda principal desse hospital, e nós organizamos uma outra forma de atendimento, que então era o atendimento online, que os alunos do núcleo fariam para profissionais, familiares e pacientes que tiveram alta, né, porque durante a internação eles não têm nem como acessar o celular. Você acha que, mesmo numa situação já de vida normal, não pandemia, isso que vocês aprenderam durante a pandemia, as formas com que vocês atuaram, isso serve, essa pergunta serve para você também, Cazu, ela poderá também ser utilizada em situações normais de temperatura e pressão? Vai falar primeiro, Cazu? Vai, você balançou tanto a cabeça. Primeiro, Cazu. Não, acho que com certeza, né? Até porque, que eu estava falando, né, justamente, acho que essa possibilidade que a gente viu que é muito diferente, né? Você conseguir dar prosseguimento ao atendimento aos pacientes depois que eles têm alta, né? Eu acho que potencializem muito o cuidado desses pacientes, principalmente na Covid. Com a Covid é explícito isso, né? Porque tem toda uma recuperação que é bem vagarosa, envolve processos de luto, onde eu, pelo menos, paro e penso, nossa, no hospital aquela pessoa estava sendo assistida, né, por um profissional da psicologia. Quando ela sair, onde ela vai achar esse lugar de acolhimento, né? E aí o estágio do ano passado deu possibilidade para isso. E eu acho que isso é bem importante, na verdade. E acho que até nesse sentido do que fica, né, para depois, os hospitais, as instituições hospitalares, acho que elas percebem um pouco mais o trabalho da importância da psicologia, né? Tanto no sofrimento dos pacientes, mas como dos próprios profissionais. Acho que é uma situação tão crítica que a gente está vivendo, né? E revoltante, que a sobrecarga desses profissionais, a sobrecarga mesmo dos pacientes ali fica evidente. Então, acho que abre muito caminho para pensar na saúde mental de quem está ali naquele contexto, né? De quem está sofrendo, e que sempre sofreu. Só que, dadas as proporções do que a gente está vivendo, a coisa fica mais gritante, né? Acho que abre uma grande oportunidade para a gente. Cazu, oi. Não sei se você, né, você ou assiste, você sabe, a nível de porcentagem, não sei se a gente pode dizer assim, qual é o grupo que mais procura vocês? O doente, a família, o médico, o enfermeiro? Vocês têm isso mais ou menos já delineado, Cissa? Não sei se Cissa tem essa informação. A gente, então, o ano passado, ao final do curso, né, a gente atendeu mais de 100 pessoas no Soares Hungria. 105, mais ou menos. Entre este grupo, médicos nenhum, pessoal da área da saúde, sim. Eu não sei agora, não estou com a tabela, não sei dizer exatamente quantos, mas vários profissionais da saúde, familiares de profissionais da saúde, né, com medo de que a pessoa que trabalha lá com Covid chegue em casa e passe para os filhos, e outras pessoas, familiares de pacientes que foram a óbito, né, que acabaram procurando para atendimento do luto, e
E, basicamente, a população foi essa. E só completando um pouco a pergunta que você fez antes, e o Cazu respondeu, com relação à forma de atendimento, eu acho que foi um ano para nós, eu estou falando nós porque eu, como professora, me incluo nessa história, muito novo, assim, tudo era muito diferente do que a gente sempre fez. Eu tenho uma dificuldade muito grande com toda essa tecnologia, né, da aula online, enfim, para mim é sempre muito esquisito. E foi novo o aluno entrar nessa modalidade que era pegar um contato de um celular de um paciente, ligar para ele e marcar, se apresentar como uma pessoa da área da saúde, que, né, recebeu aquela indicação, e oferecer o atendimento. Isso geralmente o aluno faz, só que ele marca um horário na clínica, só que ele marca um horário no consultório dele, só que no hospital ele chega naquele horário junto ao leito do paciente. E aqui não tem a questão física, então era um horário que ele esperava a pessoa retornar e combinava um horário para fazer uma chamada de WhatsApp. Isso para o aluno era muito novo, o aluno da psico que tem uma coisa mais rígida, assim, com o horário. Então, eu ouvia questões assim, puxa, mas passou 10 minutos, ele não me ligou. Ah, mas ele atrasou meia hora. E daí? Eu vou atender porque ele atrasou meia hora? Eu cancelo o atendimento? Olha, ele marcou, mas ele não chamou no dia. Que são coisas assim, que numa clínica tem um sentido, nesse contexto tinha completamente outro sentido. Então, a gente foi, ao longo do semestre, discutindo assim, ele não ligou? Será que ele não ligou? Qual é o trabalho dele? A pessoa estava de plantão no hospital, aconteceu uma emergência, ela não conseguiu sair. Então, você está trabalhando com pessoas que não têm essa condição de marcar aquele horário e respeitar exatamente aquele horário. Aquilo não é uma coisa que cabe na vida dela. Aonde eu vou atender essa pessoa? Então, teve aluno que a pessoa que ele atendia fazia chamada de WhatsApp de dentro do metrô. E ele falava assim, nossa, mas o paciente está me ligando de dentro do metrô. Eu falei, isso está te incomodando ou isso está incomodando a ele? Será que esse não é o lugar onde ele tem mais sossego na casa dele, onde ele está mais privado para poder conversar? Não sei se a casa dele é um lugar onde ele se sente à vontade, às vezes é pequena, tem muita gente falando ao mesmo tempo, ele não tem onde ir poder falar. Então, a gente foi, ao longo do curso, repensando essa questão do atendimento, do singular, criando esse contexto, e foi construindo isso o tempo todo. Foi muito novo, foi um repensar a psicologia, na verdade. Tem uma outra dúvida, porque trabalhei no hospital, se isso é para você compartilhar conosco, o online deu conta desse atendimento ao sofrimento, acho que foi interessante, mas tem um aprendizado que é in loco, que às vezes traz. Por exemplo, quando eu estava com meus alunos em loco, a gente tinha que discutir, por exemplo, eles chegavam ao lado do paciente e ficavam tentados espontaneamente a sentar na cama. E a gente dizia, sentar na cama do paciente não pode acontecer. Sabe coisas assim? Que é no loco que a gente percebe, por exemplo, protocolos, se o paciente tinha um problema cardíaco diferente de um paciente que estava na oncologia. Então, a gente conversava, não para aprofundamento da doença, que não era o meu trabalho, mas as diferentes posturas frente às situações dentro do hospital. Como vocês contornaram esses fatos do aprendizado, se isso era trabalhado fora do hospital ou no online, quer dizer, como trabalhar o estagiário, entre aspas, na convivência com o ambiente hospitalar, que é diferente de outros ambientes. Vocês se depararam com isso, não se depararam? Qual foi o papel de vocês? Eu vou deixar para o Cazu falar que ele foi aluno, né? Depois, se ele não contemplar tudo, eu respeito. Você não fica falando muito, não deu tempo. Serem bem sintéticos, porque nós temos 3 minutos para terminar. Olha, Lídia, eu acho que a gente fez o que era possível, né? Até porque a minha maior dificuldade
E acho que os professores foram percebendo, né? É que é muito difícil a gente aprender de algo que a gente não vive, né? Não encara, a gente não está ali. Então, por mais hipotético que seja, fica difícil, principalmente para o aluno no formato online de ficar, né? Eu acho que o que a gente foi discutindo foi muito mais das situações que a gente encontrava, e usando, por exemplo, assistindo vídeos, né, que falam do ambiente hospitalar, discutindo, refletindo bastante. Agora, mas eu acho que assim, e a forma, foi pior ou não? Não sei, eu acho que foi melhor, na verdade, porque entrar em contato com o que a gente estava vivendo, que é esse formato online que não tem tem um in-loco do online, mas não é o mesmo in-loco do hospital. É muito mais fácil entrar no in-loco do online do que do hospital, porque senão não faz sentido, né? Acho que eu senti bastante isso. Cissa, vou pedir para você fazer seu último comentário bem sintético, porque temos 1 minuto só. Passou rápido. Não, eu acho que só queria comentar isso, que foi um ano, por um lado, muito difícil, no sentido dos ajustes que nós tivemos que fazer para poder dar conta, mas que, no final, acho que a gente conseguiu ter um bom produto e ajudar e atender um número grande de pessoas, e foi uma experiência muito boa. Caso e Cissa, vocês querem se despedir? Acho que só agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a Cissa, minha professora, e aos outros professores, né, que nos ajudaram muito, compreenderam, e sei que também foi difícil, né, para reaprender esse novo modo. Acho que todos nós aprendemos juntos, e é importante ter essa compreensão e agradecimento mesmo. Rapidinho. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar conversando e falando dessas questões todas que permeiam o nosso dia a dia, que são difíceis, e é bom a gente poder trocar com outras pessoas. Obrigada. Wendy? Amei saber da psicologia, estágio da psicologia do hospital, principalmente no Dia da Mulher, que tem muita mulher na linha de frente, né? Trabalhando na enfermagem, na fonoaudiologia, na psicologia, está todo mundo tentando ajudar. Parabéns para vocês pelo lindo trabalho que apresentaram. Força e vamos em frente, a vida continua, né, Márcia? E a parceria da Márcia é sempre importante.